pode colocar. Nós temos estudado sobre o Espírito Santo. Este é o nosso terceiro estudo sobre o Espírito Santo. O primeiro estudo nós estudamos sobre o nome, os nomes que o Espírito Santo recebe e os seus símbolos, né? Mostrando de uma forma geral quem é o Espírito Santo. O segundo estudo, nós estudamos sobre o Espírito Santo em Jesus Cristo. E quando Jesus sobe para o Pai, é ressuscitado, ele promete enviar o Espírito Santo para toda a carne. E hoje nós vamos estudar sobre o Espírito Santo na experiência humana. O que o Espírito Santo faz em nós. Amém, queridos? Então vamos lá. A operação do Espírito em relação ao homem, ele faz 6 coisas em nós, querido. Ele nos dá convicção, ele nos regenera, ele faz habitação em nós, ele nos santifica, ele nos reveste de poder e ele nos dá glorificação, que será no final. E eu pus o sétimo, que é o pecado contra o Espírito Santo, para rever com vocês. Eu já falei um pouquinho sobre isso e quero falar novamente. Vamos ver lá o que é convicção. Convicção, ele é um sentimento da certeza sobre o significado de alguma coisa. Então, convicção é um sentimento de certeza sobre o significado de alguma coisa. Ele vai te convencer de alguma coisa. Olha só o que João fala. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele vai te convencer em 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O que significa convencer? Convencer é levar ao conhecimento verdades que, de outra maneira, elas seriam postas em dúvidas ou rejeitadas. Então, Deus fala uma verdade, se o Espírito Santo não te convencer, você vai ficar em dúvida se é verdade ou não. Os homens não sabem o que é pecado, a justiça e o juízo. Portanto, precisam ser convencidos da verdade espiritual. O Espírito Santo, ele convencerá ao homem das seguintes verdades. Quais são essas verdades que o Espírito Santo precisa convencer o homem? A primeira verdade é o pecado da incredulidade. Esse é o principal. Ele é o pecado único, o pecado da incredulidade. Ele é um pecado muito importante, é muito terrível, né? Porque ele produz novos pecados. E por ser o pecado contra o remédio para o pecado. Porque se você não crê, né, você continua em pecado. Onde o pecado da incredulidade permanece, todos os demais pecados surgem. E quando desaparece, quando você acredita, aqueles pecados vão saindo da sua vida, outros pecados. A consciência poderá convencer o homem dos pecados comuns, mas nunca do pecado da incredulidade. Jamais homem algum foi convencido da enormidade desse pecado, a não ser pelo próprio Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo. Se você crê em Jesus, né, se você é salvo, se você é regenerado, foi porque o Espírito Santo te convenceu que você é um pecador e que você precisa de salvação. O Espírito Santo vai te convencer da justiça de Cristo, né? Que justiça é essa?
da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Jesus Cristo, ele foi crucificado como malfeitor e impostor. Mas depois do dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito e a realização do milagre em seu nome convenceram a milhares de judeus de que não somente ele era justo, como também era a fonte única e o caminho da justiça. Porque Jesus, nós sabemos que Jesus morreu para quê? Para pagar o nosso pecado, para pagar o salário do pecado, né? Por isso que Jesus morreu. A justiça de Deus. Usando Pedro, o Espírito os convenceu de que haviam crucificado o Senhor da justiça, mas também eles lhe assegurou que havia perdão e salvação em seu nome. Olha o que está escrito. Saiba, pois, olha o que Pedro fala para os judeus, né? Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus vos chamar. Ele vai convencer a gente do quê? Do juízo sobre Satanás. Então, quando Jesus ressuscitou, quando foi tudo consumado, quando o Espírito desceu à terra, o que aconteceu? Satanás foi julgado. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Muita gente não acredita, né, no diabo, mas ele existe e ele foi julgado. A cruz foi uma demonstração da verdade de que o poder de Satanás sobre a vida dos homens foi destruído e de que a sua completa ruína foi decretada. Quem comete o pecado, a Bíblia fala, é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio, para que o Filho de Deus se manifestasse para desfazer as obras do diabo. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E o Deus da paz, e o Deus do quê? Qual que o nosso Deus é? O Deus da paz. Esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Satanás, ele já não tem mais direito de reter como escravos os homens, seus súditos. Pela sua morte, Cristo resgatou todos os homens do domínio de Satanás, devendo esses de aceitarem a sua libertação. Deus já te libertou, você precisa aceitar essa libertação. Os homens são convencidos pelo Espírito Santo que, na verdade, são livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Satanás, ele alegou que lhe cabia o direito de possuir os homens que pecaram e que o justo juiz devia deixá-los sujeitos a ele. Então, quando o homem pecou, ele ficou sujeito a quem? A Satanás. Por isso, quando você vê muitos homens aí numa tristeza terrível, né? Drogado, alcoólatras, perdido, terrivelmente perdido, muito distante do Senhor, é porque eles estão presos a Satanás. Nós todos estávamos presos a Satanás. Só depois que Jesus morreu, fomos libertos dessa prisão. Cristo alegou que havia levado o castigo do homem, tomando assim o seu lugar.
e que, portanto, a justiça, bem como a misericórdia, exigiam que o direito de conquista fosse anulado e que o mundo fosse dado a ele, o Cristo, que era o seu segundo Adão, o Senhor de todas as coisas. Então, se você foi liberto hoje, né? Se você aceitou Jesus, foi porque Jesus morreu em seu lugar. E você precisa aceitar isso. Depois que você aceita Jesus, o que o Espírito Santo faz em você? A regeneração. É a segunda coisa que o Espírito Santo vai fazer em você. E formou o Senhor, o Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem feito por Deus, até o Espírito ser soprado nele, ele era um corpo inanimado. É igual à morte. O Espírito sai, o corpo fica ali morto, né? Não adianta você sacudir, ele não faz nada. Embora já estando no mundo e rodeado por suas belezas, esse corpo não reagia, porque não tinha vida. Como sucedeu com o corpo, assim também sucede com a alma. O homem, quando ele pecou, o que aconteceu com ele? O espírito dele morreu. O homem, ele está rodeado pelo mundo espiritual, rodeado por Deus, que não está longe de nenhum de nós. Olha o que a Bíblia fala. Para que buscasse ao Senhor, se porventura, né, tateando, pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. No entanto, o homem vive e opera como se o mundo de Deus não existisse. Em razão de estar morto espiritualmente, não podendo reagir como devia. Mas quando o mesmo Senhor, que vivificou o corpo, vivifica a alma, a pessoa desperta para o mundo espiritual e começa a viver a vida espiritual. Qualquer pessoa que tenha presenciado as reações de um verdadeiro convertido, conforme a experiência radical conhecida como novo nascimento, sabe que a regeneração não é meramente uma doutrina, né? Mas sim uma realidade prática. Se você vê como uma pessoa, quando ela aceita Jesus, quando ela é batizada, quando ela é convertida mesmo, a vida dela dá uns 180 graus, né? Ela muda totalmente. E aí você vê que o Espírito Santo está reagindo nessa pessoa. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Será que você nasceu de novo? Você precisa nascer de novo. Depois que ele regenera, depois que você nasce de novo, primeiro ele te convence que você precisa de um Salvador. Depois que ele te regenera, ele vai vir o quê? Ele vai habitar em você. O Espírito Santo vai habitar no seu interior. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meu querido, se você não tiver o Espírito Santo, você não é de Deus. Você não é filho de Deus, você é apenas criatura de Deus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Vamos ver. Deus está sempre, necessariamente presente em toda parte. Nele vivem todos os homens, nele se movem e têm seu ser. Mas a habitação interior significa que Deus está
presente de uma maneira nova, mantendo uma relação pessoal com o indivíduo. Deus concedeu a Adão não somente vida física e mental, como também a habitação interior do espírito, a qual ele perdeu por causa do pecado. Então, o Senhor tinha o Espírito de Deus, ele pecou, ele perdeu este Espírito. Essa perda, queridos, atingiu não somente a ele, como também seus descendentes, que somos nós, né? Nós somos descendentes do primeiro Adão. Essa ausência do Espírito deixou o homem nas trevas e na debilidade espiritual. Quanto ao entendimento, o que fala? O homem não convertido, ele não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem que não tem o Espírito Santo, em relação à vontade de Deus, ele não pode estar sujeito à lei de Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então ele não gosta da lei de Deus, né? Por isso que ele vive aí sem lei. Em relação à adoração, ele não pode chamar Jesus Senhor. Vós que fazeis compreender, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus de Jesus é anátema, é amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quanto à prática, eles não podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quanto ao caráter, eles não podem produzir fruto espiritual. Então, se você não tem o Espírito Santo, se você não está ligado na videira, você não pode produzir fruto espiritual. Você pode produzir fruto carnal, mas espiritual nunca. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. E quanto à fé, ele não pode receber o Espírito da verdade. Olha só, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estarás em vós. Tudo isso, querido, é devido à ausência do Espírito. Uma ausência que deixa o homem morto espiritualmente. Pela fé e o arrependimento, o homem volta a Deus e chega a ser regenerado. A regeneração pelo Espírito envolve uma união com Deus e com Cristo. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Você é o mesmo Espírito com o Senhor e Cristo. Essa habitação interior do Espírito no homem é o distintivo, é a marca do cristão no Novo Testamento. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, esse versículo a gente precisa refletir. Eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho andado no Espírito, ou a carne tem prevalecido. O cristão, então, ele é chamado de quê? De santo. E o seu dever é guardar a santidade do templo, isto é, o seu corpo. O Espírito Santo habita em você. Você é o templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você já não pertence mais ao diabo e nem a você mesmo.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como que? Sacrifício vivo. Sacrifício não é fácil. Sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Você cultua o Senhor com o seu jeito de viver, com o seu corpo, com as suas ações. Olha só, depois que o Espírito fez essa regeneração, ele vai fazer o que em você? Santificação. Ele vai santificar você. Na regeneração, o Espírito Santo efetua uma mudança radical na alma, concedendo-lhe um novo princípio de vida. Mas isso não infere que os filhos de Deus sejam imediatamente perfeitos. Você não fica totalmente perfeito, não é uma mágica, né? Permanece a debilidade hereditária adquirida e ainda falta conquistar o mundo, a carne e o diabo. Sendo que o Espírito ele não age magicamente, mas sim de uma maneira vital e progressiva, a alma ela é renovada gradualmente, cada dia, né? Dia a dia. A fé, ela deve ser fortalecida por meio de muitas provas. O amor, ele deve fortificar-se para sobreviver à dificuldade e à tentação. As seduções do pecado precisam ser vencidas. A tendência e os hábitos devem ser o quê? Corrigidos. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Olha só o que Pedro fala. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vá crescendo. Que leite é esse, queridos? A palavra de Deus. Você tem desejado a palavra de Deus? Você tem buscado essa palavra? A Bíblia fala que essa palavra te lava, te santifica. Você vai amoldando nesta palavra, porque essa palavra é a vontade de Deus. Mas se você não consegue nem ouvir a palavra, como você vai crescer espiritualmente? Como você vai ser testemunha de Deus? Porque é ela que dá poder de transformar o homem. Só ela transforma o homem, por isso que Deus deu essa palavra maravilhosa para nós. Olha só, o Espírito age diretamente sobre a alma, produzindo o fruto do Espírito. Você tem esse fruto do Espírito na sua vida? É isso que rege a sua vida. Olha só o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, é gozo. Gozo significa alegria, é paz, é longanimidade, significa paciência, benignidade significa delicadeza, bondade, é fé, significa, queridos, fidelidade, mansidão significa humildade, temperança significa domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É isso que rege a sua vida? Se você é regido pelo Espírito Santo, essas características têm que estar na sua vida. A operação do Espírito ela é progressiva, indo do coração para fora, do interior para o exterior, da sede da vida para as manifestações da mesma, as ações e as palavras. Depois que tudo isso, sabe o que ele faz com você? Ele vai te dar um revestimento de poder. Ele vai te dar um revestimento de poder. Vamos ver. Mas recebereis, né? Esse foi o nosso versículo da semana de oração.
Será que você buscou esse versículo na sua vida? Será que você orou essa semana? Você esteve diante do altar do Senhor, buscando essa promessa do Senhor? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aqui em Goiânia. Poder para quê, queridos? Para ser estrela? Não. Para alcançar pessoas para Jesus, para tirar pessoas do inferno, para testemunhar de Jesus. Não é para testemunhar de você, não. Porque você não tem poder nenhum para ganhar almas. Jesus morreu, querido, para ganhar almas, para tirar você do inferno, para levar você para o céu. Não é para ser próspero, rico, poderoso. Sabe por quê? Isso passa. Isso aqui da terra. Você vai viver muito mais na eternidade e não na terra. Então esse poder é para isso. Os discípulos foram enviados a pregarem, armados do poder espiritual, para esse propósito. Eles conheciam a presença do Espírito com eles e sentiram o sopro do Cristo ressuscitado. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Paz. Eu acho muito interessante, né? Jesus está sempre falando de paz. O mundo não oferece paz, querido. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Esse revestimento é descrito como um batismo. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ele disse que de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, também foram cheios do Espírito. Todas as pessoas verdadeiramente regeneradas têm o Espírito. Que há de diferente, então, né, que a gente fala, e suplementar na experiência chamada o batismo do Espírito Santo. Há um Espírito Santo, mas muitas operações deste Espírito. O mesmo Espírito, ele regenera, ele santifica, ele dá vigor, ele ilumina, ele reveste de dons espirituais. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Você recebe o Espírito Santo, querido, porque Deus precisa te usar em alguma coisa. A experiência descrita pela expressão cheios do Espírito está ligada à ideia de poder para servir. Nós devemos 3 fases dessa experiência. A plenitude inicial, quando a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. Você aceitou Jesus, foi batizado na água, então você recebe o Espírito Santo. Uma condição habitual indicada pelas palavras cheios do Espírito Santo, palavras que descrevem a vida diária da pessoa espiritual, cujo caráter revela o fruto do Espírito. O seu caráter tem que revelar aquele fruto do Espírito, né? E olha só o homem que Deus usa. Isso aqui Deus usou um homem simples, para quê? Para cuidar das viúvas. Esse homem para estar lá na porta, recebendo, o homem que está aqui para lavar a igreja, limpar a igreja, ele precisa ser um homem de bem. Noutra tradução fala, um homem de caráter, cheio do Espírito Santo e de fé. Porque onde ele passar, muita gente se une ao Senhor.
Então ele vai ver o Espírito Santo na sua vida. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E a terceira, queridos, é uma unção para ocasiões especiais. E o pessoal, depois nós vamos estudar no outro estudo, que é um dom do Espírito, né? Paulo estava cheio do Espírito depois de sua conversão. Mas em Atos 13:9, aprendemos que Deus lhe deu uma unção especial para resistir um poder maligno do mágico. Olha só. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Então Paulo viu que ele estava pervertendo os caminhos dele. Era um mágico lá, que fazia muita mágica, e a cidade inteira acreditava nele. E aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então, Paulo precisou de um enchimento do Espírito para fazer isso. Ele usou dois dons, tá, gente? Um de discernimento do Espírito, para ver que o mágico não era de Deus. E outra, para quê? Para deixar ele cego, né? Por uma manifestação milagrosa. Que quem tem poder de cegar outra pessoa? Horrível, nós não temos. Como poderá a pessoa receber esse batismo do poder? Como você pode receber esse batismo do poder? Primeira coisa, uma atitude correta é essencial. Os primeiros crentes que receberam o Espírito Santo perseveraram unânimes em oração e súplicas. Se Nova Vida, Deus fala, ó, eu vou encher a igreja do Espírito Santo. Vou escolher uma semana de oração. Então, quem tiver aqui vai receber o Espírito Santo. Foi mais ou menos isso que aconteceu lá. Deus falou para ele, ó, vocês esperam. Deus não falou o dia, não marcou a hora, mas falou para eles o quê? Perseverarem em quê? Em oração. Olha só, todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Aí o Senhor veio e desceu o Espírito Santo. Amém, queridos? Então, você precisa ter uma atitude correta diante do Senhor. Segunda, oração dos obreiros cristãos. Às vezes o pastor Renato está aqui e chama a igreja, ó, vou ungir os irmãos. Sentir no coração de ungir os irmãos. E o Senhor pode o quê? Descer o Espírito Santo e encher todos, né? Foi o que aconteceu aqui. Olha, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles tinham o Espírito, mas nem conhecia sobre o Espírito, né? Então, lhes impuseram a mão e receberam o Espírito Santo. Eles receberam o quê? O enchimento do Espírito Santo. Oração em comum da igreja. Olha só, e tendo orado, nós estamos aqui, vamos orar. Pastor Renato sentiu, agora vamos levantar um clamor. Nesse clamor, o que acontece? Deus derrama o Espírito Santo dele. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Pode acontecer também, queridos, um derramamento espontâneo. Nós estamos lá no retiro das mulheres, a Ivone está lá pregando, nem acabou de pregar, e o Senhor derrama o Espírito Santo. Amém? Foi o que aconteceu lá na casa de Cornélio. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós,
purificando seus corações de fé. Sendo que o batismo do poder, ele é descrito como um dom, então você pode o quê? Olha só. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também aos gentios. Nós somos gentios. Essa promessa é para nós, queridos. O crente pode requerer, diante do trono da graça, o cumprimento da promessa de Jesus. Por isso é importante você saber as promessas. Olha só, Jesus falou, pois se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo que lhe pedirem. Você já pediu o Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo na sua vida? Alguns teólogos, eu pus isso aqui porque é importante, tá, gente? Ensina que não se deve pedir o Espírito pela seguinte razão. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio habitar permanentemente na igreja. Desde então, todo aquele que é agregado à igreja de Cristo, à igreja pelo Senhor, é batizado em Cristo. Por esse mesmo fato, participa do Espírito. Foi o que eu falei. Se você é batizado, você recebe o Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios fala, olha, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. É verdade que o Espírito habita na igreja, mas isso não deve impedir que o crente o peça e o busca. Às vezes você só tem o Espírito do batismo. Você precisa encher do Espírito Santo. Temos a ordem para encher-nos do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso é o quê? Constantemente. Você precisa se encher do Espírito Santo constantemente. O dom de Deus requer o quê? Apropriação. Deus deu a nós e nós devemos receber. Como pecadores, nós aceitamos a Cristo. E como crentes, aceitamos o Espírito Santo. Como há uma fé para com Cristo para a salvação, há também uma fé com o Espírito para alcançar poder e consagração. Ou a oração individual, né? A oração, eu pus aí também, que é a sexta. Saulo de Tarso jejuou e orou 3 dias antes de ser o Espírito. Então, tem várias formas, né, queridos, de você ser cheio do Espírito Santo. Esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhes a mão, disse, irmão Saulo, Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejam cheios do Espírito Santo. E obediência. Sem obediência é meio difícil, né? Agradar o Senhor. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, você precisa obedecer. E o último é o quê? A glorificação. Nós seremos glorificados, isso vem através do Espírito Santo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Será que estamos vivendo essa promessa hoje? Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A sua vida deve ser um rio que as pessoas venham beber, porque esse rio do Espírito Santo na sua vida não cessa. A habitação do Espírito representa apenas o princípio da vida eterna, que será consumada na vida vindoura. Representa o começo, ou a primeira parte dessa salvação completa. Ele é a garantia de que a nossa libertação será completa. O Espírito Santo é a garantia que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Olha só o que Paulo fala lá em Coríntios. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, oprimidos,
e não porque queremos ser despidos, mas revestidos, porque para que o mortal seja absorvido pela vida. Quem não quer isso, gente? Que o seu corpo fique eternamente jovem, né? Que você não sinta nada, que depois dos 60 a gente começa a sentir muita coisa, né? Que você não sinta nada, que haja gozo e alegria constante, né? Que haja paz eterna. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi quem? Deus. Deus está te preparando para isso. O qual nos deu também o quê? O penhor do Espírito. Ele selou o pastor Renato e falou, pastor Renato, você é meu. Né? Você vai estar livre, liberto de toda ansiedade, toda angústia, né? Vai ver o poder de Deus tremendamente, livremente, sem barreiras. Porque agora nós estamos gemendo, né? O Espírito Santo representa, querido, as primícias da vida futura. Olha, porque sabemos que toda a criação geme. Não somos só nós, não. Toda a criação de Deus está gemendo. E está juntamente com dores de parto, até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Nós que temos as primícias do Espírito, estamos gemendo. Imagina aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus. Eles podem enganar seus seguidores do Instagram, mas eles não enganam o que eles sentem no coração. Porque se nós, que temos o Espírito, estamos gemendo, imagina os que não têm o Espírito Santo, queridos. Olha só, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Na vida vindoura, Cristo será o doador do Espírito. O mesmo que concedeu uma prova antecipada, conduzirá seus seguidores a novas porções do Espírito e aos meios de graça e enriquecimento espiritual desconhecido durante a peregrinação terrena. Eu pus mais esses 2 versículos que é muito importante, porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro. Existe muito mais. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia. Onde Jesus vai nos guiar, queridos? Para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, o Espírito Santo vai estar fazendo o que ele começou até o final. E é o último para acabar, gente, eu vou pôr o pecado contra o Espírito, né? Porque a gente corre muito risco. Por isso que a Bíblia fala, aquele que está em pé, cuida que não caia. Quando eu vejo alguns profetas, né, que caiu, Salomão, o maior sábio do mundo, caiu. Meu Deus, eu fico com muito temor. Como é que pode? O homem mais sábio deixou o Senhor. Então a gente precisa tomar cuidado. Isso aqui é um alerta. Olha só, o Espírito Santo traz grandes bênçãos, mas também responsabilidades. Os crentes, eles podem entristecer, mentir a pessoa do Espírito e extinguir, acabar com o seu poder na sua vida. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selados para o dia da redenção. Você não pode entristecer aquele que te selou, que vai te apresentar lá no céu. Né? Olha só aqui. Disse então Pedro, Ananias, eu gosto muito disso aqui, porque se isso aqui acontecesse na igreja, gente, a igreja ia ficar mais vazia do que está aqui. A igreja não ia ter ninguém. Né? Ainda bem que nós estamos na graça. Vivemos pela graça. Olha só, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Ananias queria aparecer. Barnabé vendeu tudo que tinha e deu para a igreja.
Ananias ficou inveja de Barnabé, queria louvores. Aí ele falou, eu tenho um terreno muito maior que Barnabé, vou lá, vou vender esse terreno e vou levar só um pouco de dinheiro e vou falar que estou dando. Só, queridos, o Senhor vê todas as coisas. O Senhor está vendo tudo que você faz. O Senhor vê a motivação do seu coração. O Senhor sabe mais de você do que você mesma. Por isso, muitas vezes, eu oro, Senhor, me dá clareza do que está acontecendo, me dá a visão correta, porque o meu coração é enganoso. Eu posso estar vendo coisas que não é a realidade, que não é a verdade, né? Porque, olha só, o que Pedro falou para ele, né? Ele teve um dom do Espírito aqui, né? Porque ele não sabia por quanto ele tinha vendido. Para que mentisse ao Espírito e retivesse parte do preço da herdade. Guardando-o, não ficava para ti? E vendendo, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Né? E aconteceu o quê? Eles morreram, tanto ele quanto a mulher. Não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. Os incrédulos podem blasfemar contra a pessoa do Espírito e resistir ao seu poder. Homens de dura cerviz, de coração duro, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós como os vossos pais. Então precisamos ter cuidado, queridos. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma coisa, alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Existe um século futuro, queridos. Olha, resistir tem a ver com a obra regeneradora do Espírito. Você precisa aceitar Jesus. Então, vou ver se você resiste. Você não quer. Entristecer tem a ver com a habitação interna do Espírito Santo. O Espírito Santo já está em você. Mas você entristece o Espírito Santo, sabe como? Vivendo na carne. Você só quer coisa da carne. Você não quer coisa do Espírito. Você não quer estudar a palavra. Você não quer vir na igreja. Você não quer orar. Você não quer jejuar. Você não quer ler salmos. Isso, querido, é que alimenta o teu espírito. Não é nenhuma mágica. Não tem mágica. As coisas do Senhor é simples. Tão simples que Ele deixou um livro escrito. Que é coisa mais simples que isso. Não é coisa do... Não. A palavra do Senhor, ela é real, ela é viva, ela é verdadeira. Ela não é mística, não é mágica. O que faz o seu coração melhorar, a sua alma, é ler salmos. Isso que te faz o quê? Muitas vezes a gente perde esperança. A vida às vezes é um tédio. Mas aquilo que te tira disso, só a palavra. Lê salmos, até que a paz do Senhor entre no teu coração, modifica a tua mente, e vem dele algo maravilhoso, entra a paz no seu coração, entra a alegria, e aquilo que você não quer fazer mais, você começa a fazer. Nós precisamos disso, queridos. Eu falo disso com prática pura. Prática pura. Quando eu estou sem esperança, quando eu estou sem alegria, quanto mais eu busco o Senhor, eu paro tudo. Só isso me traz, de novo, contentamento. Só isso me traz, de novo, a esperança de continuar até o dia que o Senhor volta. Até o dia que eu ser arrebatada. Então, é isso que eu quero passar para vocês, queridos. Então, extinguir, né, tem a ver com derramamento para servir. Então, o Senhor quer te encher do Espírito para servir. Conclusão, a minha conclusão é uma música. O senhor preparou, pastor Renato? Eu quero deixar essa música aqui, né? Para a gente encher-nos do Espírito.
Que o Senhor possa descer na minha vida e na sua, neste momento, e nos encher o coração. Faça dessa música a sua oração. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, e o meu louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos cantar essa canção, mas com os nossos corações voltados para o Espírito Santo. Nós vamos encerrar essa reunião fazendo dessa canção a nossa oração. Amém? Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, novamente. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. E meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Ó Espírito Santo de Deus, nós estamos diante da tua presença. E como é bom estarmos na tua presença. Uma presença que nos fortalece, que nos ajuda, que nos faz crescer, que nos exorta, mas acima de tudo, nos mostra sempre o caminho o qual nós devemos andar. Que o Senhor faça desta igreja uma igreja que seja submissa à tua voz, que seja direcionada para os teus caminhos e que venha testemunhar a pessoa do nosso Deus. É assim que eu oro, encerrando esta reunião em tua presença.
em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.